10 habilidades que não aprendemos na escola, mas que são fundamentais para a nossa saúde mental. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Marisa Matheus, sou médica psiquiatra. Já te deixo um convite aqui para se inscrever no canal, para colocar a notificação aqui, o sininho, para que você receba a atualização dos vídeos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Vamos lá, primeira habilidade, generalização. Toda vez que a gente generaliza algo, a gente tende a sofrer com isso e com a expectativa que criamos sobre determinado acontecimento. Então, por exemplo, todo homem é desleal, toda mulher é interesseira, todo político é corrupto, se bem que esta a gente pode duvidar um pouquinho, mas independente, brincadeiras à parte. Quando a gente generaliza algo, a gente também está se colocando nessa mesma generalização. Então, fiquem alerta em relação a isso. Segunda habilidade, flexibilidade e adaptação. Isso é importante? É muito importante, porque a vida vai sempre nos colocar em alguma situação que a gente vai precisar ser flexível ou que a gente vai precisar se adaptar. Veja um grande exemplo que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Quem aqui não precisou mudar sua rotina, não precisou fazer uma adaptação? Quanto maior a nossa habilidade de adaptação e de flexibilização, mais a gente vai ter ganho em relação a isso. Então, aquelas pessoas que entenderam que a pandemia acontece, eu estou dando o exemplo da pandemia, mas pode ser qualquer situação, tá? Mas dando o exemplo da pandemia, que acontece e não adianta a gente ficar reclamando, só reclamando, que a gente tem que agir, tem que fazer diferente, menos impacto no negativo, na saúde mental a pessoa vai ter. Terceira habilidade, essa é muito importante, saber ouvir. As pessoas não escutam mais, elas estão somente se comunicando, somente falando, colocando o seu posicionamento de ideias e elas não escutam, não querem saber o que o outro tem para falar, para se comunicar. E essa troca de saber ouvir, saber se comunicar, que é a próxima habilidade, é fundamental. A gente aprende muito quando a gente se coloca no lugar do outro e saber ouvir vai facilitar isso. E eu vejo que as pessoas não estão escutando e elas apenas querem se comunicar. Que agora vem a próxima habilidade, saber se comunicar misturando emoções, misturando traumas dos passados, das relações interpessoais, a gente vai se comunicar de uma forma ineficaz. Você acha que você se comunica de uma forma eficaz? Reflita sobre isso, se você não está colocando muitas suas emoções na comunicação ou se você está extravasando questões internas e não entendendo como que o outro funciona. Na neurolinguística a gente tem uma questão que chama mapa e território. Mapa tem a ver com o ambiente onde eu vivo, junto com as minhas experiências. E território é o local em si propriamente dito. Então eu vou dar um exemplo para ti. Aqui no meu consultório, o mapa para mim seria o meu espaço de trabalho, que eu acho confortável, que eu gosto. Então eu coloco vários adjetivos aqui no meu espaço. E eu acho que tá ok aqui para mim. Mas de repente você pode entrar aqui no meu consultório e ter uma experiência diferente da minha. Então o território é o mesmo, o território é o consultório. Você entra aqui, você acha apertado, você acha que é muito claro, que deveria ter cores escuras. Você coloca através das suas experiências uma interpretação no seu mapa. Então mapa e território tem a ver com isso. E quando a gente se comunica e a gente aprende a escutar o outro, a gente entende como é que funciona o mapa dessa outra pessoa. A comunicação vai ser muito melhor quando você aprende a se comunicar com a outra pessoa. Quinta habilidade, aprender sobre a impermanência. Tudo passa, tudo tem um tempo. Por mais difícil que seja uma situação, ela tem um começo, um meio e um fim. Então, quando você aprendendo essa habilidade de entender que a impermanência existe para qualquer situação, quando você for enfrentar algo muito difícil, colocar em mente que isso tem um tempo, que não vai ser eterno isso. E que quando você estiver vivenciando algo muito legal, também tem um tempo. Então, o que eu faço? Eu, Marisa, o que eu faço nas minhas situações, né? No meu dia a dia? Quando eu vivo algo que eu gosto muito, eu tento viver intensamente aquilo sem um apego, sabendo que aquilo termina e tudo bem, vão ter outros momentos bons. E quando eu enfrento alguma situação difícil, eu não fico remoendo em relação àquilo, nem generalizando, voltando para a primeira habilidade.
nem generalizando que aquilo vai ser eterno, que só acontece comigo e ficar ruminando na minha mente. Eu entendo que aquilo passa. Sexta habilidade, respeitar a opinião dos outros. Por mais que você ache que esteja certo, a outra pessoa tem uma outra experiência de vida, tem uma outra visão e tudo bem. Nós não somos os donos da verdade e a outra pessoa pode trazer para a gente também um contexto, uma opinião diferente que a gente vai aprender com essa situação. Então, respeitar a opinião dos outros é fundamental. O que a gente vê aqui na rede social? Que as pessoas parecem que tá todo mundo cheio de opinião e ninguém olha a opinião do outro, ninguém respeita a opinião do outro. Então, respeitar o posicionamento, o ponto de vista da outra pessoa vai fazer com que você desenvolva mais habilidades interpessoais de comunicação e de relacionamento. Sétima habilidade, entender que nós não somos o sol do universo, né? Do nosso universo. O que eu quero dizer com isso? O mundo não roda ao nosso redor, em volta da gente, que as situações não são por nossas causas e que tudo bem, que nós estamos aqui todos passando, enfrentando situações difíceis, passando pela mesma situação e que nós não somos o centro da atenção. Hoje em dia é cada vez mais comum as famílias terem apenas um filho e esse filho ele não desenvolve uma habilidade de saber dividir, porque ele não tem irmãos, o filho único, né, que eu estou me referindo, não tem irmãos, então ele tende a crescer com os pais fazendo tudo para ele ou para ela. Isso faz com que tenha uma dificuldade de ceder, uma dificuldade de esperar o seu tempo. Então, nós não somos o sol. Com isso, a oitava habilidade, entender que nós não devemos nos colocar na postura de vítima. Quando eu acho que tudo acontece de uma forma pessoal, eu vou ter a tendência de me colocar como vítima, como se o universo estivesse contra mim, que as pessoas estão contra mim. Se você tiver muitas cismas ou conhece alguém que tem cismas, eu sugiro que faça uma avaliação para a gente descartar outras possibilidades. Mas independente disso, é comum as pessoas levarem tudo para o pessoal e acharem que determinada situação ou determinada escolha que a outra pessoa fez é de cunho pessoal. Evite isso, senão você vai se desgastar muito. Nona habilidade, saber perdoar. Perdoar, acima de tudo, não está totalmente vinculado a outra pessoa, está principalmente em relação a ti, você com você mesmo. Então, quando você perdoa, você se liberta de uma situação. Se eu estou remoendo determinada situação, e isso eu vou tirar situações de extremo trauma, tá? Mas se eu fico remoendo aquela colega do trabalho que me fez mal, que puxou meu tapete, e eu fico martelando isso na minha cabeça, eu estou fazendo isso comigo. E o perdão é enterrar o passado, é deixar isso para lá. Entende onde eu quero chegar? Então, perdoar principalmente por você, para você. Então, o perdão, sim, é legal porque a gente não fica remoendo mágoas do passado. Mas pense que a partir do momento que você realmente consegue perdoar, você virou a página, você está fazendo bem principalmente para ti. Décima habilidade, vingança não leva a nada, gente. Vingança te deixa preso a uma situação e a uma pessoa que te fez mal. A partir do momento que você fica elaborando uma vingança, você está indo na mesma vibração que essa pessoa. Você ainda está preso a essa pessoa e ela continua te fazendo mal. Reflita sobre isso. Vingança vingança é um prato que se come frio. Na minha opinião, eu acho que vingança só vai fazer você aumentar o seu sofrimento. E por último, eu vou deixar uma habilidade bônus aqui, então a 11ª habilidade, evitar falar mal das pessoas. A partir do momento que você fica falando mal das pessoas, você está falando principalmente sobre você. Pense assim, quando chega alguém falando mal de outra pessoa para ti, como é que você escuta isso? Você acha legal? Você talvez no primeiro momento você até goste da fofoca. Nossa, é isso, essa pessoa fez isso. Só que você acha legal alguém que traz para ti sempre informações negativas referente a uma outra pessoa, mesmo que elas venham disfarçadas como, vou te dar um toque, é só um alerta, mas quando você fica nessa posição de sempre olhar o lado negativo das outras pessoas, você está ressaltando principalmente uma característica relacionada a você mesmo.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloque aqui nos comentários alguma outra habilidade que você acha importante para que a gente possa ter uma melhor saúde mental. Muito obrigada e até o próximo vídeo.